Curva de juros, como impacta a economia e os seus investimentos. Entender o comportamento da curva de juros é muito importante, sobretudo para quem investe em títulos de renda fixa. Na hora de investir em ativos como títulos do Tesouro Direto e do CDB, é importante entender como está a curva de juros para entender o comportamento desses ativos. Eu sou Beatriz Boiadian, repórter multimídia do Suno Notícias, e te explico agora em 4 pontos o que é a curva de juros, como ela funciona e por que você deve ficar de olho nisso. Primeiro ponto, o que é? Curva de juros é um termo utilizado para definir o caminho que uma taxa de juros específica terá. É uma expectativa de juros futuros. Diversos fatores podem interferir na projeção da curva de juros futuros. Em geral, a taxa de juros muda em relação a prazos diferentes. Segundo ponto, como funciona? O Copom define a taxa básica de juros, a Selic, a cada 45 dias. Podendo alterá-la para cima, para baixo ou não fazer nenhuma alteração. A Selic é definida a partir de diversos fatores, como a necessidade, por exemplo, de aquecer a economia ou se há perspectivas de inflação mais alta do que as metas pré-estabelecidas. Com isso, a oscilação da curva de juros futuros acontece com base em diversas questões macroeconômicas. Terceiro ponto, como interfere nos seus investimentos. Aqueles que investem em títulos como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debêntures, precisam ficar atentos às alterações na curva de juros. Ativos de renda fixa corrigem seu valor com base na alteração da curva de juros. Também bancos e instituições financeiras que emitem seus próprios títulos privados se baseiam na curva de juros para garantir uma rentabilidade acima dela. Quarto ponto, quais são essas curvas de juros? Primeira delas, a normal. A curva normal é uma curva ascendente que representa normalmente uma pequena pressão inflacionária com o tempo. A curva fortemente inclinada indica que a economia está entrando em um período de forte crescimento, ou então que o governo está com dificuldade de financiar o seu déficit de longo prazo. A curva flat ou plana representa um período de transição. As taxas de longo prazo estão muito iguais às de curto prazo. Esse tipo de curva mostra um cenário de incertezas, indicando a possibilidade de inflação ou recessão no futuro. A curva invertida tende a ser o pior cenário. Nesse caso, os juros futuros são menores do que os do presente. Isso pode ser uma antecipação de uma recessão que está por vir. Ficou mais fácil agora? Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários e nós nos vemos no próximo Ponto a Ponto. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Antes da gente se despedir, eu deixo aqui um e-book gratuito para você garantir. O link está aqui na descrição, e-book Tudo sobre Renda Fixa. Aprenda agora com esse material gratuito. Bom, deixa nos comentários também sua dúvida e sugestão e a gente se encontra no próximo Ponto a Ponto. Enquanto isso, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Até lá!